Oi, pessoal! Agora eu vou fazer uma aulinha com uma experiência, tá? Essa atividade a gente faz para as crianças do Jardim 2 ao 5º ano, mas serve também para os menores, porque eu vou falar com uma linguagem mais fácil, tá? É que nessa idade que eles aprendem um pouquinho na escola sobre a digestão, e a gente explica a importância da saúde bucal no processo digestivo. Ó, então, a gente vai falar sobre a saúde bucal na digestão. Resumindo, com umas palavras bem claras para as crianças, quando a gente come alguma coisa, a gente come, põe na boca, mastiga, engole, percorre por todo esse caminho, passa por esses órgãos, até sair tudo pelo cocô, né? O corpo absorve as vitaminas, os sais minerais, tudo que faz bem para o nosso corpo e elimina pelo cocô o que não importa pra gente. Não é assim que funciona? Resumindo, é isso, né? Então, a gente vai aprender o porquê a gente tem que ter os dentes saudáveis para a gente conseguir fazer tudo isso direitinho para não prejudicar nada, para não prejudicar nenhum caminho que o nosso alimento percorre no corpo. A gente sabe que é importante escovar o dente, usar fio dental, deixar os pais capricharem, a gente sempre fala isso, mas agora a gente vai explicar o porquê. Tá bom? Porque é muito importante a gente aprender o porquê. Não é só, vai escovar o dente que precisa, vai tomar banho que precisa. A gente explica o porquê para as crianças. Se a gente tem um dente lá no fundo com cárie, que tá doendo, que não consegue mastigar a carninha direito, o que a gente vai fazer? Ou vai comer só sopa, ou vai mastigar muito mal a comida. Vai começar a engolir a comida em pedaços grandes, porque não vai conseguir mastigar, porque o dente do fundo tá com cárie, tá com dor, tá doendo. Não é assim? Agora, se a gente tem os dentes todos limpinhos, sem nenhum mutanojo, sem nenhuma cárie, a gente consegue triturar, mastigar todos os alimentos muito bem e engolir em pedacinho bem pequenininho. Então, eu vou mostrar numa experiência o que acontece no nosso estômago, porque quando a comida chega lá na nossa barriga, o alimento cai lá no nosso estômago a gente tem um ácido, e esse ácido começa a diluir a comida. Se a gente engole a comida em pedaço muito grande, o estômago tem que trabalhar muito para derreter aquela comidinha. Então, a gente pode sobrecarregar o estômago. A gente está usando muito do estômago, pode ficar com um monte de doenças no estômago. Gastrite, úlcera. Então, a gente tem que comer bem picadinho, bem mastigadinho, para a hora que o alimento cair no nosso estômago, o ácido do estômago derreter o alimento rapidinho e daí o alimento vai embora. O que não presta vai embora, o que é bom o nosso corpo absorve. Então, a gente tem assim, vem cá, Rafa, vem cá, minha ajudante. Vem aqui na minha frente, cuidado aqui, ó. Olha pra turminha. Cuidado. Ó, é um copo de água. É um copo de água, mas a gente vai fingir que é o estômago. Segura bem, hein, filha, que é de vidro. Esse aqui é o estômago de uma criança que não tem dor de dente, que come muito bem, várias frutas, legumes, carninhas e mastiga muito bem. Então, a comida cai no estômago bem pequenininha. Fica certo. Assim, segura. Você vai conseguir? Esse aqui já é o estômago de uma criança que tá com o dente lá no fundo dolorido, com cárie, com buraco no dente e não consegue limpar direito os dentes e não consegue mastigar direito. Então, o que acontece? O alimento cai dentro desse estômago com um pedaço muito grande. O estômago tem que trabalhar mais do que esse. Vamos ver o que acontece. Filha, senta aqui, ó. Mais fácil.
Aqui. Tá bom? Segura com uma mão para os amigos olharem ali, hein? E segura com a outra. Estátua, hein? Muito pesado. Que isso? Então, esse daqui é a criança que não tem dor de dente e que mastiga direito. E esse daqui é a criança que tem dor de dente e não mastiga direito. Pedaço grande e pedaço bem pequenininho de comida. Segurem, Rafa. Olha, mostra lá os copos. Vou jogar ao mesmo tempo esse remedinho aqui. Esse remedinho, ele é aquele que borbulha na água. Então, faz de conta que aqui é o alimento e aqui o copo é o estômago e o líquido é o ácido que fica dentro do estômago derretendo a comida. Vamos lá? Estátua, hein? Ó, vocês percebem que esse alimento aqui, que estava bem mastigadinho, o ácido vai derreter a comida rapidinho. Agora, esse alimento aqui, que foi engolido com um pedaço grandão, o ácido vai demorar muito para conseguir derreter. Ó, esse já parou de borbulhar, não é verdade? E esse aqui continua. Tá trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ó, chega mais pertinho. Ainda tá, ó, fazendo barulhinho e derretendo. Não é verdade? Então, ó, turminha. Esse já acabou e esse ainda continua. Então, o que a gente aprende com isso? Que a gente tem que ter uma saúde bucal muito boa para a gente ter uma saúde geral, uma saúde do corpo inteiro muito boa também. Vocês já escutaram aquela frase que a saúde começa pela boca? Então, a digestão começa a partir do momento que a gente põe uma comida na boca. Então, para vocês perceberem a importância dos dentinhos. Vamos continuar nossa aula? Agora pode voltar lá, filha. Ou fica aqui, mas não atrapalha, tá bom? Vou falar agora um pouquinho sobre os dentes. Ó, aqui a gente tem uma boquinha com todos os dentes permanentes e aqui uma boquinha com todos os dentes de leite. Dentes de leite, a criança tem 20 dentes na boca. A Rafa tem 20 dentes na boquinha dela. E dentes permanentes, o adulto tem 32 dentes na boca. Tá bom? Olha a diferença. Então, conforme a gente vai crescendo, vai ficando muito mais dente na boca, muito mais trabalho pra gente. Então, a gente não pode ter preguiça, tá? Tem uma idade que começa a perder os dentinhos de leite e nascerem os permanentes. Então, quando a boquinha da criança fica dente de leite misturado com dente permanente, a gente fala que é a dentição mista. Essa fase é a fase mais perigosa que tem para ter cárie. É a fase que a criança dá trabalho para escovar dente, dá trabalho para tomar banho. É a fase que os pais têm mais dificuldade, porque às vezes a criança não deixa ajudar, porque sabe sozinho, mas também não sabe escovar direito sozinho. Então, é a fase mais perigosa para ter cárie, tá bom? E também os dentes não ficam todos na mesma altura certinho. Fica um dente alto, um dente baixo, um dente torto. Vira uma bagunça a boca, fica mais difícil de limpar. E cada dente tem um nome e uma função. Vocês sabiam disso? Os dentes da frente, tanto os dois de cima quanto os dois de baixo, são os incisivos centrais. Os do ladinho, tanto em cima quanto embaixo, são os incisivos laterais. A função dos 4 dentes da frente em cima e 4 dentes da frente embaixo é pra gente rasgar o alimento, pra gente morder o alimento. Então, quando a gente vai comer um sanduíche, quando a gente vai morder uma maçã, morder uma cenoura, a gente morde pelos dentes da frente, né? Depois, tem aqueles dentinhos pontudos, que são os caninos. Olha aqui os caninos. Os caninos são aqueles dentinhos do vampiro, né? E são chamados de caninos porque parecem dentes de cachorro.
Os caninos servem para rasgar o alimento também. É igual quando a gente fica banguelinho na frente, a gente não vai conseguir morder uma maçã pela frente. A gente morde pelo lado. Depois nós temos lá no fundo os pré-molares e os molares. Os dentes do fundo a função deles é triturar os alimentos, é deixar a gente mastigar bastante para engolir pedacinho pequenininho. Então, tem muita criança que vai lá no consultório fazer limpezinha e eu olho na frente, tá limpinho, porque é mais fácil de escovar, e lá no fundo, que é mais difícil de escovar, imundo. É muito importante a gente escovar a boca inteira muito bem, porque se a gente tiver cárie lá no dente do fundo, vai ter dor no dente do fundo e não vai conseguir comer direito. A gente explica para a criança sobre a bactéria que provoca a cárie, né? O nome dela, o nome de verdade dessa bactéria é muito complicado para a criança decorar, para a criança falar. É Streptococcus mutans, é o nome da bactéria. Só que a gente montou esse personagem aqui e a gente apelidou o bichinho da cárie de mutanojo. Então esse aqui que é o mutanojo. Vou mostrar para vocês o que acontece no nosso dente quando a gente tem cárie. Então, eu peguei o desenho de alguns dentes cortados ao meio para a gente entender como que ele funciona lá dentro, como que ele é lá dentro. O nosso dente é feito em camadas, ó. Essa camada branquinha, que é a camada de fora, essa assim, ó. Bate a unha no dente, ó. Chama esmalte. O esmalte, que é essa parte de fora, ela é brilhante, transparente e o esmalte ele é mais forte do que o nosso osso do corpo. Então, olha como a bactéria da cárie é poderosa para conseguir fazer um buraquinho nele. Quando a cárie está só no esmalte, às vezes a gente não percebe em casa, não dói, porque a cárie no esmalte não dói. E nisso, ó, vai continuando, a cárie vai crescendo. Às vezes a mamãe não leva no dentista várias vezes ao ano para fazer limpezinha. E a cárie vai aumentando, chegando nessa última camada laranjinha. Essa segunda camada laranjinha é o nome de dentina. A dentina é uma camada do dente mais molinha. E a hora que o bichinho da cárie, a hora que o mutanojo chega na dentina, dói. Às vezes dói muito, às vezes dói só um pouquinho. Hora que come doce, hora que bebe gelado. Mas tem criança que continua com essa cariezinha crescendo e não vai no dentista. Hora que chega nessa camada do meio, que é essa vermelhinha, hora que a bactéria chega aqui na polpa, dói muito. Dói que a criança não consegue dormir. Não passa essa dor nem tomando remédio, dói bastante. E aqui dentro da polpa passa sangue e passa nervo, então dói bastante. O mesmo sangue que circula no nosso corpo inteiro, desde a ponta do dedinho do pé até a cabeça, é o mesmo sangue que passa dentro do nosso dente. Então, se a gente tiver bactéria na polpa do dente, essa bactéria pode pegar carona para o nosso coração. Pode dar um monte de problema de saúde por causa do mutanojo. Olha a importância de escovar os dentes. Foram algumas crianças lá no meu consultório com o bichinho da cárie no dente e eu fotografei para mostrar para vocês. Olha essa boquinha aqui. Tudo isso daqui é bichinho da cárie. Tava sujinho e cheio de buraquinho, porque não escovava o dente. Só que essa criança aqui, ela tem 3 aninhos. 3 aninhos, sabe escovar o dente sozinho, direito? Não, né? Precisa da ajuda da mamãe e do papai para caprichar. Então, a culpa é do bebê? A culpa é da criança? Não, a culpa é da mamãe e do papai. E essa criança aqui vai ter que tratar lá no consultório e não precisava disso, né? É legal ir lá no consultório para fazer limpezinha de tempos em tempos. Não precisa chegar nesse ponto aqui para tratar lá no consultório, não é verdade?
Então, vamos cuidar direito. Tem outra boquinha aqui para mostrar para vocês. Essa criança aqui já é mais velha. Reparem que ele morde lá atrás, mas aqui na frente não encosta. Isso aqui é marca da chupeta, é marca de chupa-dedo. Então, quando a gente chupa chupeta por muito tempo, os dentes ficam com esse espaço aberto. Na hora de morder um lanche, nem consegue morder direito, porque não fecha. Assim, fica aberto. Passa até um dedo aqui. E essa criança aqui, ó, cárie no dente da frente. É tão fácil escovar o dente da frente. Olha que cárie feia. E tem outras cáries lá no fundo também. Tratei, limpei, mas teve um dentinho lá no fundo que não teve salvação. Eu tive que tirar esse dentinho. E já é dente permanente, não vai nascer nenhum outro no lugar. Olha que dó. Então, o que a gente aprendeu nessa experiência que é importante para não chegar nesse ponto, para não ter muita nojo na boca? Escovar os dentes todos os dias, após todas as refeições, após todos os lanchinhos. Deixar a mamãe ajudar. Vamos combinar assim, ó. Vocês escovam sozinhos, igual lá na escola. Vocês escovam sozinhos e depois a mamãe capricha. Usa o fio dental e de vez em quando a mamãe e o papai levarem as crianças no consultório da tia dentista que vocês estão acostumados para fazer a limpezinha. Porque às vezes tem alguma coisinha no dente, alguma cárie começando e a gente não consegue enxergar em casa. Só consegue enxergar lá no consultório, tá bom? Quando a gente faz o exame das crianças nas escolas, a gente leva uma lanterna para iluminar dentro da boca, aquela espátula de madeira descartável para afastar a bochecha e eu avalio e a gente manda cartinha, certo? Só que essa avaliação que a gente faz lá na escola, de tempos em tempos, a gente pode acontecer de ter cárie que a gente não enxerga lá. Então, é muito importante levar no consultório, tá? A gente fala que no consultório é mais prevenção e na escola é motivação. Então, um complementa o outro, porque o que a gente faz no consultório não dá para fazer na escola e o que a gente faz na escola não dá tempo de fazer no consultório, tá bom? Então, turminha, é muito importante escovar o dente para não ter aquela boquinha feia lá que eu mostrei para vocês, tá bom? Beijo. Vem dar tchau, Rafa. Tchau. Aparece aqui. Tchau.